Oi, Nerd Filmes aqui. Hoje vou explicar um filme de horror, fantasia chamado The Watchers. Spoilers à frente. Cuidado e se cuide. O filme começa em uma floresta na Irlanda, onde um homem chamado John está correndo desesperadamente. Ele logo chega a uma placa que diz ponto de não retorno 108. Ele continua correndo, mas rapidamente percebe que esteve correndo em círculos o tempo todo. De repente, um bando de corvos aparece, e ele percebe que logo anoitecerá. John fica aterrorizado e tenta subir em uma árvore para se abrigar, mas escorrega e cai. Momentos depois, uma criatura invisível chega e o arrasta para longe. Na cena seguinte, vemos uma garota americana chamada Mina trabalhando em uma loja de animais em Galway. Seu chefe lhe dá um valioso papagaio caturra dourado e pede para entregá-lo em um zoológico em Belfast. Mina concorda, pois está cansada de ficar na loja o dia todo. No dia seguinte, ela parte para Belfast com o papagaio. No caminho, ela recebe uma mensagem de voz de sua irmã gêmea, Lucy, que a lembra do aniversário de morte da mãe delas. Ela diz que já faz 15 anos e pede para Mina seguir em frente e não se culpar pelo incidente. Ela também a convida para visitar a família, mas Mina parece desinteressada. Pouco depois, Mina entra em uma área de floresta com inúmeros sinais de pessoas e animais desaparecidos. O rádio do carro desliga sozinho, e o carro para de repente. Ela tenta reiniciar o veículo, mas não funciona. Então, ela sai e começa a procurar ao redor. Mina logo se depara com uma placa que diz ponto de não retorno 12. Isso a faz supor que alguém mora por perto, então ela decide ir um pouco mais longe. No entanto, momentos depois, quando Mina se vira, ela percebe que seu carro desapareceu. Ela fica preocupada ao perceber que a noite está se aproximando. Pouco depois, ela ouve sons misteriosos vindos de perto, e o chão começa a tremer. Mina então percebe alguém correndo e decide segui-lo. Ela acaba descobrindo uma cabana, onde uma mulher idosa informa que ela deve entrar se quiser viver. Ouvindo os animais gritando, Mina decide confiar na mulher e corre para dentro. Em seguida, a mulher idosa se apresenta como Madeline e apresenta seus dois companheiros, Ciara e Daniel. Ela explica que a cabana em que estão é chamada de The Co-op e que todos eles estão lá há um tempo. O grupo então dá as mãos e olha para o que parece ser um espelho de dois lados. Madeline revela que os seres do outro lado são conhecidos como os observadores. São criaturas da floresta que visitam a cabana todas as noites para observar os ocupantes. Como Mina é nova, eles a posicionam na frente deles para recebê-la. Os observadores aparentemente gostam dela e lhe dão uma calorosa salva de palmas. Na manhã seguinte, uma confusa Mina acredita que essas pessoas são insanas e decide partir. Ela leva o papagaio com ela e parte em busca de seu carro. No entanto, ela rapidamente fica desorientada e incerta de seu caminho. Mina chega perto de um penhasco onde fica chocada ao ver a vasta floresta ao seu redor. Isso a faz perceber que é impossível sair daqui a pé. Pouco depois, Madeline a alcança e pede para ela voltar. Ela explica que todos tentaram fugir, mas o nevoeiro causa alucinações visuais, tornando a fuga quase impossível. Ela também revela que há vários sinais de ponto de não retorno na floresta que podem guiá-los de volta ao Co-op antes do pôr do sol. No entanto, cruzar a linha significa que não poderão voltar. Quando Mina pergunta quem colocou esses sinais, Madeline diz que eles o chamam de professor. Sem outra escolha, Mina volta ao Co-op e decide viver com eles. No dia seguinte, o grupo sai para caçar comida, e durante esse tempo, ela se aproxima de Ciara. Esta confidência que seu marido, John, estava com eles até a semana passada, quando ele supostamente saiu para buscar ajuda. Ele é na verdade o mesmo cara que vimos no início do filme. Em seguida, Ciara leva Mina a uma enorme toca onde os observadores vivem. Ela explica que há muitas dessas tocas pela floresta, e os observadores não podem sair durante o dia. Quando Mina pergunta há quanto tempo ela está lá, ela responde que ela e John chegaram há 5 meses. Mais tarde, enquanto se reúnem ao redor da lareira, Madeline informa Mina sobre as regras de sobrevivência aqui. Essas incluem, nunca virar as costas para o espelho, nunca abrir a porta no escuro, ficar longe das tocas, e sempre permanecer na luz.
No dia seguinte, Mina vai às tarefas de caça com Daniel. Ele admite que está lá há 8 meses e nunca viu um observador. Mina acha isso estranho e começa a questionar a honestidade de Madeline com eles. Ela pede a ele para ajudá-la a investigar as tocas, e após alguma hesitação, ele finalmente concorda. Com a ajuda de Daniel, Mina usa uma corda para descer em uma das tocas. Ela então usa seu isqueiro para iluminar a área e descobre vários objetos antigos, incluindo um jornal, uma filmadora quebrada e alguns animais de pelúcia. Momentos depois, uma mão estranha se aproxima e tenta machucá-la. Mas antes que possa fazê-lo, Daniel joga a corda, permitindo que Mina suba com os itens. Na próxima cena, Mina exibe os itens que reuniu e persuade o grupo a planejar uma fuga. Madeline suspeita que Mina quebrou as regras, mas ela afirma que encontrou os itens na floresta. Após um tempo, Daniel conserta a filmadora e a conecta à TV. Eles então decidem colocá-la do lado de fora da porta para vigiar os observadores. Mais tarde, durante o jantar, um homem se aproxima da porta, tossindo e batendo. Eles veem suas pernas na tela da televisão, e o homem afirma ser John. Madeline fica chocada e diz que não é possível porque nenhum humano é poupado depois que anoitece. Ela questiona Mina se ela quebrou as regras, e esta finalmente admite que entrou em uma das tocas. Enquanto isso, Ciara quer abrir a porta para seu marido, mas Madeline diz que é um observador disfarçado. Ciara então o testa perguntando sobre o livro que ela está lendo atualmente, mas o homem não consegue responder. Isso finalmente a faz perceber que o homem não é seu marido. Mas antes que ela possa prosseguir com sua próxima ação, ele é atacado por um observador, que também destrói a filmadora. Na manhã seguinte, o grupo reúne os itens que Mina trouxe e os joga na toca. Madeline está furiosa com ela e ordena que pare de arriscar a vida dos outros com seus experimentos. Mina também entende a gravidade da situação e promete seguir as regras daqui para frente. A cena então corta para um flashback da infância de Mina no dia em que perdeu sua mãe. A mãe estava dirigindo o carro, enquanto Mina e Lucy brincavam no banco de trás. Tudo estava indo bem até que Mina prendeu a mão na janela e começou a gritar. A mãe olhou para trás para ver o que estava acontecendo, mas isso a fez se distrair. A colisão resultante matou-a imediatamente, enquanto as duas filhas sobreviveram com apenas ferimentos leves. Mina tem vivido com culpa desde então e tem lutado para seguir em frente. No presente, vemos que muitos meses se passaram na floresta, e o inverno chegou. As coisas ficaram cada vez mais tensas para o grupo devido à escassez de comida. Como resultado, Daniel e Madeline frequentemente discutem, e Ciara ficou deprimida sentindo falta de seu marido. Uma tarde, Daniel e Madeline têm outra discussão acalorada. Ele fica tão enfurecido que a amarra a uma árvore. Quando Mina tenta libertá-la, Daniel agarra Ciara e tranca a porta do coop, deixando as outras duas do lado de fora. As mulheres imploram a Daniel para abrir a porta, mas ele continua se recusando. Quando anoitece, Madeline guia Mina até um abrigo improvisado de galhos onde podem se esconder. Elas então percebem os observadores surgindo pela primeira vez. As criaturas são monstros altos, esguios e parecidos com aranhas que emitem gritos horríveis. Eles ficam pela janela e ficam intrigados com a ausência das duas mulheres. Daniel informa-os que as mulheres ainda estão do lado de fora e incentiva as criaturas a caçá-las. Os observadores aparentemente concordam e começam a vagar pela floresta à procura delas. Depois que eles partem, Madeline e Mina batem na porta novamente, implorando a Daniel para abrir. Quando ele se recusa, Mina começa a confidenciar a ele sobre como causou a morte de sua mãe. Ela diz que é uma pessoa horrível, mas Daniel não precisa ser como ela. Comovido por suas palavras, ele finalmente muda de ideia e abre a porta. Uma vez dentro, Madeline repreende Daniel por suas ações antes de finalmente revelar a verdade sobre os observadores. Ela explica que eles foram uma vez chamados de fadas, pois possuíam asas e habilidades mágicas. Mas agora, eles se tornaram apenas metamorfos que observam e tentam imitar os humanos para se alimentarem de suas emoções. Madeline também menciona que nunca viu um antes, pois sabia que faria qualquer coisa para estar com seu marido. Mina pergunta sobre o professor, e Madeline revela que ele era seu marido, que desapareceu enquanto procurava ajuda para eles.
Na manhã seguinte, Mina e Madeline vão à caça de comida, e a última é morta por um observador. Devastada, Mina decide se vingar. Ela convence Daniel e Ciara a ajudá-la em um ataque às criaturas. Eles coletam armas improvisadas e se preparam para a batalha. Ao anoitecer, eles atraem os observadores para fora, mas as criaturas são mais fortes e rápidas do que esperavam. Durante a batalha, Ciara é gravemente ferida, e Daniel sacrifica-se para salvar Mina. Ela finalmente consegue matar um dos observadores, mas percebe que a luta é fútil. Com lágrimas nos olhos, Mina carrega a Ciara de volta para o co-op e fecha a porta. Ela então segura sua mão e promete que sairão daquela floresta juntas, de uma forma ou de outra. No dia seguinte, Mina decide ir embora, levando Ciara com ela. Elas seguem os sinais de ponto de não retorno e finalmente chegam ao penhasco novamente. Com uma última olhada na vasta floresta, Mina e Ciara saltam para a liberdade. O filme termina com uma cena do papagaio dourado de Mina voando livremente na floresta, sugerindo que elas finalmente escaparam dos observadores.